Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada ao pessoal da FEPAC por mais esse convite, da gente estar compartilhando conhecimento, trocando informações com vocês. A gente veio hoje trazer um tema que conversa muito com o que o Dr. Gustavo acabou de falar, né? Da gente olhar a gestão de ativo no ciclo de vida como um todo e dos impactos que isso traz para a sociedade. Me apresentando como, em complemento ao Dr. Gustavo, sou engenheira civil, com MBA em gerenciamento de projetos, estou há 20 anos na Concremate atuando com inspeção, gestão, planos de manutenção, gestão de operações e manutenções. Hoje ocupo a diretoria, a função de diretora da Diretoria de Gestão de Integridade de Ativos e Operação e Manutenção dentro da Concremate. Vocês todos conhecem, mas falando um pouquinho da empresa, esse ano a gente está completando 70 anos, completamos mês passado 70 anos de vida, uma empresa fundada com o objetivo de ser um laboratório de controle de materiais de concreto na época. Ao longo dos anos, por sempre estar associado à questão de qualidade, a empresa diversifica seu portfólio de serviços, agregando outros trabalhos de consultoria relacionados à engenharia. Em 2008, a gente inicia nossa expansão para a América Latina. Hoje nós já temos operação em 5 países, vou mostrar onde nós estamos na sequência. Em 2009, a gente tem a criação da Concremate Ambiental, que é uma diretoria muito importante, muito estratégica na empresa, que vem conseguindo realizar trabalhos excepcionais de maneira multidisciplinar em todos os segmentos. Em 2016, antes disso, a gente ocupa pela primeira vez o ranking de maior empresa de consultoria do Brasil, posição que a gente vem segurando entre primeiro e segundo lugar até o ano de hoje. Tá? Em 2017, a gente tem um marco bem estratégico na empresa, onde a gente passa a ter como principal controlador a CCCC, China Communications Construction Company, um conglomerado chinês que tem a Concremate dentro da tua plataforma, estratégia de atuação na América Latina. Em função disso, na sequência, a gente cria uma diretoria, uma área de negócio EPCista para ajudar na implantação desses investimentos que a CCCC vem a realizar, principalmente no Brasil, e chegamos nos dias de hoje, que esperamos mais 70 anos pela frente, né? Falando um pouquinho sobre a CCCC, ela hoje ocupa o 4º lugar da maior empresa de engenharia no mundo, 71ª no ranking da Global Fortune 50. É um conglomerado chinês com mais de 210 empresas, tendo principal forte aí dela a atuação em segmentos de projeto e execução na área de construção de infraestrutura, principalmente portos e ferrovias, ocupando também dentro das empresas pertencentes ao grupo, a liderança no segmento de dragagem e portainers. Voltando a falar um pouquinho de Concremate, nós, apesar de ter uma atuação a nível nacional, praticamente em todos os estados do Brasil, mas em 11 deles nós temos base regional efetivamente estabelecidas, e na América Latina hoje a gente tem operações no Paraguai, Bolívia, Peru, El Salvador e República Dominicana. E nós atuamos em diferentes nichos de segmentos de mercado: transporte, logística, mobilidade, edificações, saneamento, recursos hídricos, energia, indústria, mineração, petróleo e gás. E a nossa diretoria de gestão de integridade de ativos, assim como a diretoria de meio ambiente, acaba atuando cross em todos esses segmentos, em função da expertise e da especialidade que as equipes possuem para fazer esse tipo de trabalho. Falando um pouquinho do que a gente veio compartilhar com vocês hoje, né? Então, quando a gente olha o panorama do que cerca a gestão da manutenção como um todo, a gente se impressiona com alguns indicadores, tais como serem necessários 40 bilhões de dólares até 2030 para investir em manutenção e construção de novos ativos voltados para infraestrutura e necessidade básica no mundo. De olhar que 89% das falhas não estão relacionadas ao tempo. De ver que 62% da indústria da engenharia hoje diz que precisa, sim, ter tomadas de decisão em tempo real, com dados mais rápidos, mais ágeis, e que 83% da indústria entende que a gente precisa cada vez mais transformar dado em informação. E com isso, olhando com foco em gestão de manutenção, conseguir trabalhar com um modelo de manutenção preventiva muito mais estratégico, eficaz e com melhor gestão de riscos.
Olhando o ciclo de vida do ativo como um todo, a gente tem aqui, nos primeiros anos de vida daquele ativo, uma necessidade de investimento muito maior em um curto espaço de tempo, onde a gente denomina aqui na fase de CAPEX. Depois, quando ele entra em operação, entramos na fase de OPEX, que vai até o seu descarte ou o seu descomissionamento. Aqui, quando a gente percebe, o incremento de custos ele é muito menor do que na fase de CAPEX, porém, ele é cíclico e ele é repetitivo anualmente. Então, qualquer ação que eu consigo intervir com uma otimização, uma redução de custos no ano, ele me traz benefícios ao longo do prazo, porque isso seria escalonado por todos os anos seguintes, né? E aí, quando a gente olha, caramba, eu preciso fazer aqui uma estratégia de manutenção. O que é o foco? Não temos como fugir disso. A única missão de um dono ou de um gestor de um ativo é fazer com que ele fique cada vez mais disponível e mantendo a produtividade e eficiência dele para o qual ele é demandado, tá? E para a gente conseguir fazer uma gestão de manutenção bem feita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são esses riscos. O que aquele ativo tem ou a que ele está exposto para que a gente consiga, aí sim, atuar de forma técnica e estratégica na gestão da manutenção, tá? E o que chama atenção para a gente, que também corrobora a fala do Dr. Gustavo, quando a gente olha a indústria, o movimento, né, da indústria 4.0, é a primeira vez que a gente vê o mercado contribuindo para o movimento da indústria. Nas revoluções industriais anteriores, sempre foi a indústria inovando e levando isso para os outros segmentos. Mas hoje a gente vê telecom, automatização, a indústria de gamers, trazendo muito valor e muita tecnologia para a indústria, principalmente para a engenharia. E juntando tudo isso, a gente olha e fala assim, qual uma forma inteligente da gente fazer a gestão desse ativo? Trabalhar com um gêmeo digital dele. Infelizmente, principalmente no segmento de engenharia civil, não se teve ao longo de muitos anos o cuidado com a guarda e o registro das informações referentes àquele ativo, sejam os projetos originais, as intervenções que foram realizadas ao longo do tempo. Então, é comum a gente chegar numa obra, num ativo, e ele sequer existir o projeto dele. Então, a gente começa a fazer um levantamento, uma reconstituição daquela geometria, tá certo? Usando drones, laser scans. A partir disso, a gente consegue criar um modelo paramétrico usando modelagens BIM, que também já foi abordado aqui hoje, e com isso integrar numa plataforma que me permita imputar e receber informações. Tá? Esta é a plataforma que a Concremat desenvolveu, denominada Sistema Integrado de Gestão de Ativos. Por que ela foi feita? Vocês vão perceber aqui, muito voltada para obras de arte especiais. No Brasil não se tem, para se ter ideia, domínio de quantas estruturas efetivamente existem. Estima-se na casa de 170 mil estruturas, ou seja, um universo muito grande de ativo de muito valor, seja ele no segmento rodoviário, ferroviário, urbano, que precisa e carece de ter uma elevação do grau de maturidade que os gestores ou proprietários de ativos vêm tratando eles hoje. Como é que a ferramenta, a plataforma funciona? Primeiro conceito, ela funciona toda integrada dentro de ferramentas BIM, tá? Então, a gente entra com modelos paramétricos, com eles a gente consegue fazer a inspeção dentro do modelo e alocar sensoriamento, sensores em tempo real dentro deste modelo. E o que eu tiro desta ferramenta? Eu tiro o diagnóstico, eu tiro a gestão da operação, uma vez que eu tenho criticidade, custo, prazo e terapia alocado, e o gestor consegue ter uma visão geral do portfólio dele. Trazendo isso de forma bem didática para vocês, com vídeos reais aqui da nossa operação. Aqui a gente está no levantamento, num escaneamento com laser scanning, por exemplo, de uma obra de arte. A partir dos pontos de localização e das fotografias, a gente processa esses dados, excluindo aquilo que não tem a ver com ativo, limpando a nuvem de pontos para que ela represente na tua integralidade aquele ativo, e com base nesta nuvem de pontos, a gente começa a trabalhar no modelo paramétrico. Aqui é um modelo Revit, onde pode-se verificar que cada elemento é efetivamente um elemento, aqui ele explodido, inclusive, não são elementos, desenhos em 3D, eles são sim elementos de engenharia com suas informações.
O nosso inspetor carrega este modelo, seja num tablet, seja num celular, e vai a campo fazer o lançamento e a identificação de todos os danos ou todas as anomalias existentes naquele ativo diretamente integrado no modelo. Então, ele preenche uma lista de verificação de informações que são fundamentais para que a gente possa fazer um correto diagnóstico depois, associa as fotos para evidenciar e ajudar na tomada de decisão, pode navegar por vídeo pelo modelo, onde ele identifica algum dano, ele novamente para, se localiza no modelo e faz o lançamento daquela anomalia, inclusive com a identificação do nível de alerta ou de criticidade daquela anomalia. Essas informações, tão logo ele tem uma rede de internet disponível, seja um modem ou seja conexão por Wi-Fi, ela automaticamente começa a ser carregada para o nosso escritório. Então, a gente, em tendo internet disponível, enxerga a mesma coisa ao mesmo tempo que o nosso inspetor está fazendo o trabalho de campo. Se não, quando ele descarrega, a gente consegue enxergar tudo isso depois e, com isso, analisar, inclusive com gráficos e dashboards, todas as informações necessárias para que eu precise tomar uma decisão sobre o diagnóstico e as indicações necessárias para a tomada de decisão daquela anomalia, daquela estrutura. O sistema também permite fazer um georreferenciamento de todos os ativos, então todos eles são lançados numa base cartográfica e quando se clica ali no pinzinho dele, já é possível carregar as informações mais estratégicas do ativo, seja quantidade de elementos, classificação. No Brasil, a gente tem norma que define critérios para a classificação da estrutura como um todo. A gente consegue visualizar todas as anomalias cadastradas, cada bolinha dessa é um problema, a gente denomina essa bolinha de PIN, tá? E essas cores também têm significado. Uma bolinha vermelha significa que aquela anomalia foi caracterizada como crítica. Uma anomalia laranja significa que ela está em estado de alerta ou de atenção. E uma verde significa que, no momento, ela não representa nenhum risco para aquela estrutura. Da mesma forma, a qualquer momento na plataforma, eu consigo voltar naquela anomalia, esclarecer as dúvidas que eu precisar, e, a partir delas, eu desencadeio a gestão da manutenção. Então, para cada anomalia, é vinculado um tratamento, é vinculado um prazo quando aquela anomalia deve ter uma intervenção realizada e estimado o planejamento daquela estrutura, tá? Daquela anomalia, de tal forma que eu consiga ter, seja numa visão de cronograma Gantt, seja num calendário, todas as ações de manutenção previamente programadas e estimadas, cabendo ao gestor, posteriormente, executá-las de acordo com o calendário próprio dele de manutenção. Tá? Da mesma forma, a gente consegue, a partir do momento que eu peguei uma anomalia, associei um tratamento a ele, eu associo também todos os insumos necessários para aquele tratamento e qual é o custo associado àqueles insumos, a gente tem o custo estimado da recuperação ou do reforço da estrutura. É possível se criar cenários orçamentários, então, com isso, o proprietário, dono, gestor do ativo, consegue fazer uma previsão orçamentária das verbas de manutenção dele muito mais assertivas. Ele pode, por exemplo, preciso fazer o meu planejamento de investimento de manutenção nos próximos 2 anos. Ele consegue vir aqui e filtra, vão aparecer todas as estruturas, todas as anomalias, tudo que ele precisa realizar nesses próximos 2 anos. Da mesma forma, se ele quiser fazer um contrato guarda-chuva estratégico de uma tipologia de tratamento específico, como, por exemplo, substituição de aparelho de apoio, ele pode vir na plataforma, selecionar quais são, quais são as estruturas que precisam de fazer uma substituição de aparelho de apoio. Com isso, o sistema automaticamente já filtra, trazendo só aqueles tratamentos e já dá custo estimado para aquilo. Então, com isso, ele consegue ter uma gestão técnica baseada em risco e, consequentemente, orçamentária. Todas as informações que são imputadas no sistema, elas também são extraídas em formas de relatório, sejam ele em PDF ou em Excel. Aqui um modelo de uma ficha de uma anomalia, por exemplo, traz-se todas as informações técnicas daquela anomalia, onde ela está localizada na estrutura e as fotos associadas, e também é possível extrair tudo isso para bases em Excel, onde o gestor consegue criar o painel de Power BI ou de controle de dashboards que lhe seja melhor adequado de acordo com a operação dele.
Tá? Uma etapa que ainda está em desenvolvimento, mas que é onde a gente enxerga que a gente vai ter um diferencial muito grande, é a conseguir associar o sensoriamento remoto naquela estrutura. A partir do momento que eu já tenho o modelo paramétrico dela, e paralelamente a gente faz uma modelagem numérica computacional para verificar capacidade de carga, segurança, resistência, e é identificado níveis que precisam ser monitorados, a gente pode instalar sensores, sejam eles de vibração, deslocamento, deformação, trazer do modelo numérico os níveis de alerta permitidos daquela estrutura e, com isso, não precisar ficar tendo que alguém ir a todo momento verificar o comportamento daquela estrutura. O que a Concremat espera enquanto prestadora de serviços de avaliação e integridade de ativos? Nós não gerimos nenhum ativo. Tá? O que a gente espera com isso? Reduzir o tempo de inspeção, a gente estima aí de 10% a 25% de gastos, depende da complexidade do ativo. O que isso para o proprietário do ativo representa? Que ele consegue, com uma mesma verba que hoje ele gasta para se fazer as inspeções nos ativos, executar inspeções em mais obras que ele tem dentro do portfólio dele. Evita retrabalho entre o campo e o relatório, ou seja, a gente tem essas informações praticamente em tempo real, inclusive com o próprio dono daquele ativo, se é preciso parar para se tomar uma decisão sobre uma possível intervenção, uma interdição ou uma redução de tráfego, por exemplo, todos estamos olhando a mesma coisa para tomada de decisão e também aderentes à questão estratégica do uso do BIM. Não sei se todos sabem, mas o Brasil tem já uma normatização a título federal que diz, denominada Estratégia BIM-BR, que diz que em até 2028 os principais investimentos de infraestrutura deverão ser operados e mantidos utilizando plataformas, ferramentas e metodologia BIM. Então, a Concremat hoje traz, em 2022, o que o mercado está se preparando para estar pronto em 2028. Me desculpa a disponibilidade de tempo, eu espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês. Tem aqui um QR Code que vocês conseguem entrar na nossa página, tem também o meu e-mail, a comissão também tem os nossos contatos, qualquer dúvidas ou informações adicionais, a gente está à disposição. Mais uma vez, Dr. Gustavo, obrigada pelo espaço, obrigada, FEPAC, pela oportunidade. Bueno, muchas gracias.